Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Geologia Geral 2 do curso de Graduação em Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O tópico é o tópico 4, Magmatismo e Rochas Magmáticas. Esse tópico pode ser encontrado no capítulo 6 do livro de Teixeira et al. 2009 ou nos capítulos 5 e 6 do livro de Press et al. 2006. Você também pode ler sobre esse tema nos capítulos 24 e 25 do livro de Pomerol et al. 2013. Para tratar de magmatismo e rochas magmáticas, temos necessariamente que falar sobre lava e magma. E para isso, nada melhor do que contar com a ajuda de um profissional. E é por isso que eu vou pedir a ajuda de um documentarista, um cineasta, na verdade, diretor consagrado, Werner Herzog, que filmou um documentário chamado Into the Inferno, e que eu vou mostrar para vocês o trechinho dele agora. To the heavens soared the hurtling flames of the mighty gods, the engulfing doom. It is hard to take your eyes off the fire that burns deep under our feet. This was a monstrous volcanic eruption, one of the largest in all of Earth history. Obviously, there was a scientific side to our journey, but what we were really chasing was a magical side, no matter how strange things might eventually get. It is a fire that wants to burst forth, and it could not care less about what we are doing up here. Visual farewell, destroy visual. Bem, em tópicos anteriores da nossa disciplina, nós aprendemos que a Terra pode ser dividida em camadas internamente, como, por exemplo, a crosta, o manto superior e o manto inferior, e o núcleo externo e o núcleo interno. A gente também aprendeu que boa parte do interior da Terra é formado por um material sólido, enquanto que apenas o núcleo externo é formado por um material de comportamento não cisalhante, mais próximo ao comportamento de um líquido. Então, a princípio, toda essa manifestação de material líquido do interior da Terra na superfície, como é mostrado no filme do Werner Herzog, todo esse material deveria provir do núcleo externo, a única camada no interior do planeta, onde a gente teria um material mais próximo do que a gente chamaria de um líquido. Mas o que a gente não deve esquecer é que esse material ele tem uma composição muito peculiar, se aproxima muito de uma liga metálica de níquel e ferro. 86% do núcleo externo é constituídos por ferro, cerca de 12% por enxofre e 2% por níquel. Será que a lava que é expelida pelos vulcões em várias partes do mundo tem essa composição? A resposta é não. Se a lava que é extravasada na superfície da Terra não provém do núcleo externo, de onde ela vem? Onde ela existe no interior do planeta? E como ela é formada? Como esse material líquido é formado? Bem, basicamente o que precisa acontecer é que para produzir todos esses vulcões que vemos sobre a superfície do planeta, a Terra tem necessariamente que fundir do seu interior sólido. Como é que ela faz isso? Bem, o que permite a Terra fundir seu interior sólido é a tectônica global. No ensino médio, você aprendeu que a mudança de estado físico da matéria de sólido para líquido é chamada de fusão. E nós vimos um pouco disso também na disciplina Geologia Geral 1. Quando materiais sólidos são aquecidos, eles podem ser levados à fusão e serem transformados em líquidos. De maneira semelhante, quando líquidos são aquecidos, eles são transformados em gases. Mas será que a ebulição ocorre somente por aumento de temperatura? A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ela é chamada de evaporação, quando essa mudança é lenta e se localiza na superfície do líquido, e não há formação de bolhas, e ela é chamada de ebulição, quando essa mudança é rápida e é percebida pela formação de bolhas. O éter, por exemplo, vaporiza não por aumento de temperatura. Uma garrafa de Coca-Cola fechada, isso aqui é o que em termodinâmica nós chamamos, ou em química,
nós chamamos de um sistema homogêneo. E aqui dentro, tudo parece ser constituído de um material líquido, ou seja, existe apenas uma fase dentro desse sistema aqui, é por isso que ele é chamado de sistema homogêneo. O que a gente tem é uma garrafa de água fechada, uma garrafa de água gasosa. Quando nós abrimos a tampa da garrafa, impomos ao sistema algum tipo de mudança de parâmetro físico de estado que faz com que uma das fases que estava dissolvida, que é a fase gasosa, se manifeste pela formação de bolhas. Então, o que acontece aqui é um processo de ebulição. O que acontece aqui é uma ebulição, porque um outro tipo de parâmetro físico, um outro parâmetro físico de estado é que está variando, e não é a temperatura. Quando nós abrimos a tampa da garrafa, a variação que nós impomos ao sistema é uma variação da pressão. Na verdade, um alívio da pressão. O líquido que está dentro da garrafa, ele é submetido a uma descompressão. E é isso que faz com que ele entre em ebulição. Então, nos materiais sólidos, isso também pode ocorrer, ou seja, pode haver uma mudança de estado físico de sólido para líquidos, não somente por aumento de temperatura, mas também, a semelhança do que vimos aqui, por diminuição da pressão, o processo que a gente chama de descompressão. Note que nesse exemplo aqui, houve uma variação da pressão, mas a temperatura foi mantida constante. E é algo semelhante que acontece no caso da Terra, quando os sólidos entram em fusão e são transformados em líquidos, quando magmas, que é como a gente chama a lava quando está aprisionada no interior do planeta, e como lavas são produzidas no interior da Terra. Graças à tectônica global, ocorre fusão, não somente por aumento de temperatura, mas também por descompressão a temperatura constante. Processo que é chamado de descompressão adiabática. A tectônica global é capaz de fazer com que material sólido, rochas basicamente, sejam submetidas a um aumento de temperatura em limites litosféricos convergentes. Nas zonas de subducção, a litosfera oceânica mais densa é levada no interior da Terra. Nessa viagem, as rochas são submetidas a um aumento de temperatura, a um ΔT, que é por definição igual à temperatura final menos a temperatura inicial, e que nesse caso vai ser maior do que zero, porque a temperatura final vai ser maior no interior da Terra do que a temperatura inicial a menores profundidades. Note que, além de haver ΔT maior do que zero, também há um aumento de pressão nesse caso, porque as rochas que são levadas para o interior do planeta são submetidas a pressões cada vez mais elevadas. ΔP também vai ser maior do que zero. Em limites litosféricos convergentes também pode haver fusão parcial por aumento de temperatura. O espessamento crustal que decorre dessas colisões continentais faz com que rochas antes da colisão que estejam a profundidades x sejam depois colocadas a uma maior profundidade, maior do que x, devido ao espessamento da crosta como resultado da colisão entre duas litosferas continentais ao final de um processo de subducção da litosfera oceânica, de uma bacia oceânica interveniente. Então, nesse caso, no mesmo tipo de limite, que no caso é um limite litosférico convergente, também pode ocorrer fusão por aumento de temperatura. A descompressão ela é comumente observada nos limites litosféricos divergentes. O soerguimento do manto astenosférico por baixo da litosfera, que é afinada durante a divergência, durante a formação, por exemplo, de um Rift Valley, como esse processo leva a uma diminuição da pressão, onde a pressão final vai ser menor do que a pressão inicial, portanto vai ser um ΔP menor do que zero, mas sem variação da temperatura, a uma temperatura mantida aproximadamente constante. Nesse caso ocorre descompressão adiabática e fusão parcial. Bem, é isso, pessoal. Até a próxima, então.